Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula sobre desenvolvimento infantil. E hoje falaremos sobre crianças e seus direitos fundamentais. Estaremos abordando a história social da infância no Brasil, criança na contemporaneidade, falaremos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal e LDB. O direito da criança e do adolescente demarcou um campo especial no ordenamento brasileiro. A partir de 1988, crianças e adolescentes são reconhecidos na condição de sujeitos de direitos e não meros objetos de intervenção no mundo do adulto. A Constituição Federal de 88, turma, ela foi inovadora quando ela adotou a doutrina da proteção integral na questão da infância e adolescência no Brasil. A referida doutrina, ela teve seu crescimento primeiramente em âmbito internacional, em convenções e documentos na área da criança, dentre os quais se destaca a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, de 1989. Essa convenção, ela definiu a base da doutrina da proteção integral ao proclamar um conjunto de direitos de natureza individual, difusos, coletivos, econômicos, sociais e culturais, reconhecendo que a criança e o adolescente, eles são sujeitos de direitos e, considerando sua vulnerabilidade, necessitam também de cuidados e proteção especial. E é importante saber aqui, turma, que a doutrina da proteção integral, ela veio contrapor a doutrina da situação irregular, que antes, era trabalhado com base no Código de Menores, lá em 1979, onde a criança ela era vista como um problema social. Só tínhamos olhos para as crianças que apresentavam alguma ameaça à ordem social, algum risco à estabilidade da ordem societária. A infância ela era vista como um mero objeto de intervenção do Estado, regulador da propriedade. Então, assim, a doutrina da situação irregular, ela não atingia a totalidade de crianças e adolescentes, mas somente se destinava àqueles que representavam um obstáculo à ordem, que eram considerados como abandonados, expostos, transviados, delinquentes, infratores, vadios, pobres, e que recebiam todos do Estado a mesma resposta assistencialista, repressiva e institucionalizante. Já quando falamos da proteção integral, ela é dirigida para o conjunto de todas as crianças e adolescentes, não cabendo aqui nenhuma exceção. A promulgação desses direitos fundamentais tem amparo no status de prioridade absoluta. Prioridade absoluta por quê? Porque a criança e o adolescente, eles estão em peculiar condição de pessoas humanas em desenvolvimento. E estudos de diversas áreas, como a psicologia, a neurociência, apresentam que a primeira infância, ela é uma etapa crucial para o ser humano. O desenvolvimento cerebral nessa fase, ele é extremamente rápido, nesses primeiros 6 anos de vida, que é o período no qual os neurônios, eles formam conexões em um ritmo muito acelerado de novas conexões. E é nesse período que ocorre a fase mais intensa do desenvolvimento e do fortalecimento das atividades motoras, cognitivas, sociais e emocionais. Então, esses direitos fundamentais, eles sugerem o quê?
a efetivação na prática da dignidade humana, né, da pessoa humana. Ou seja, é uma compreensão que incide igualmente sobre os direitos fundamentais de criança e adolescente, os quais apresentam, né, os quais sustentam, em especial, os sistemas de garantias de direitos, sendo a efetivação dessa proteção dever da família, da sociedade e do Estado. Então, a gente vai estar conversando aqui, turma, sobre essa conceituação de dignidade da pessoa humana, de proteção integral e da efetiva responsabilização da família, da sociedade e do Estado na garantia desses direitos fundamentais. Em seu livro, Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais, ele é um livro muito bom, eu até deixo aqui como sugestão de leitura para vocês. Wolfgang, ele esclarece o que entende por dignidade da pessoa humana. Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca, né, que faz parte ali do ser humano e distintiva, né, o que se distingue de cada ser humano, que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando neste sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto quanto contra todos e qualquer ato de cunho degradante e desumano. É como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, nós precisamos esclarecer que a iniciativa de proteção ela está sustentada na cidadania, que emana nos direitos fundamentais especiais próprios dessas pessoas, desses indivíduos em desenvolvimento, uma vez que, até para se reivindicar direitos, a gente precisa conhecê-los. E por se tratarem de sujeitos em desenvolvimento, eles não têm conhecimento do que são os seus direitos. Então, para isso, precisa-se dessa proteção integral para que eles não tenham os seus direitos violados, uma vez que as crianças não são conhecedoras dos seus direitos. Voltando aqui para o desenvolvimento infantil, a gente sabe que os 6 primeiros anos de vida, a primeira infância, são fundamentais para o desenvolvimento do ser humano, tendo grande impacto na sua condição física, psicológica, emocional, social, profissional e econômica na vida adulta. Então, turma, esse desenvolvimento, ele precisa ser cuidado desde o início, desde o período da gravidez, né, ali na gestação. Por isso que quando a gente fala na proteção integral, a gente não se limita à destinação de uma política pública em especial. A gente fala do conjunto de todas as políticas públicas. A gente fala do direito à educação, a gente fala do direito à assistência social, a gente fala do direito à saúde, a gente fala do direito à convivência familiar e comunitária, do direito da proteção, do direito da profissionalização, tá? Porque só com o conjunto de todas essas políticas públicas sendo garantidos é que teremos um desenvolvimento infantil com base na garantia dos direitos fundamentais e estendendo, claro, que essa proteção integral, ela se dá tanto em relação à atenção à criança e ao adolescente, como também para com as suas famílias, né? E a partir dessa atenção conjunta, a família, ela precisa ser apoiada e fortalecida para que cumpra bem o seu papel junto à primeira infância.
Então, fortalecer o papel social das famílias também é buscar a garantia dos direitos da criança e do adolescente, uma vez que a gente já falou anteriormente que isso é uma responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Né? Então, nós que somos profissionais responsáveis por atender e acompanhar famílias, nós devemos aproveitar cada momento ali de convívio, seja numa visita de acompanhamento, seja uma entrevista, para conhecer e valorizar o potencial das nossas famílias. Né? A gente precisa respeitar as famílias, devemos ali ter uma relação de confiança, de empatia, né? Devemos valorizar a maneira como as famílias vivem, né? Respeitando ali suas culturas, seus conhecimentos, né? Inclusive fortalecendo esse conhecimento, né? Que as famílias já têm, né? Que elas já adquiriram ali com o passar do tempo, com a sua convivência familiar e comunitária. Devemos informar e incentivar cada vez mais as famílias a se comprometerem com os cuidados para a sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento dos seus filhos, buscando ali educação, garantindo a sua proteção, buscando uma vida saudável e feliz para essas crianças. Né? A gente precisa reforçar a importância do papel da família nessa garantia dos direitos, para que não haja uma inversão de papéis, para que as famílias elas não achem que a responsabilidade de educação dos filhos, de proteção dos filhos, é apenas do Estado, né? Mas que também é sim da família e da sociedade. E por isso é importante termos esse conhecimento dos direitos das crianças, para que a gente consiga repassar para as nossas famílias durante os nossos atendimentos, durante a nossa rotina enquanto profissional. E uma questão muito importante também é a questão das famílias que estão em situações de vulnerabilidade, né? Anteriormente, turma, sinônimo de pobreza, ele estava relacionado à destituição do poder familiar. Sou uma pessoa pobre, não tenho condições de criar meu filho, então eu vou entregá-lo ali à adoção, eu vou colocar ele numa instituição de acolhimento, num orfanato, num abrigo de menores, né? Então, hoje em dia, a gente já trabalha numa ótica diferente, né? A gente já esgota todas as possibilidades de manutenção da criança no seio familiar. Porque, inclusive, na disciplina passada, a gente identificou o tanto que é importante, né, a convivência da família para o desenvolvimento infantil saudável. Então, a gente precisa fortalecer as famílias para que elas continuem se tornando protetoras das nossas crianças e não institucionalizar, segregar as nossas crianças. Tá? E essa responsabilização da família a gente encontra tanto no artigo 227 da Constituição Federal, como no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que traz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, o que deixa claro que a defesa, a promoção dos direitos fundamentais assegurados à criança e ao adolescente não é tarefa de apenas um órgão ou entidade, mas deve ocorrer a partir de uma ação conjunta e articulada entre família, sociedade, comunidade e poder público, né? E a gente percebe aqui que família, ela vem como primeira instituição, né? Ela vem ali logo no início, né? Por quê? Porque todo o trabalho desenvolvido em benefício da criança e do adolescente deve ocorrer preferencialmente no âmbito familiar. Assegurar com prioridade absoluta, né? Ou seja, antes e acima de qualquer outra, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E quando a gente fala da prioridade absoluta, isso compreende o quê? Primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência do atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, ter preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, precisamos, além da primazia de proteger e socorrer, também garantir o investimento na formulação e na execução de políticas públicas em relação à primeira infância, né? O que significa dizer que, enquanto não existirem creches, escolas, postos de saúde com atendimento à criança, atendimento preventivo às gestantes, condições dignas de moradia e trabalho, não se deverão asfaltar ruas, construir praças, sambódromos, monumentos artísticos, entre outros. Porque a vida, a saúde, o lar, a prevenção de doenças são mais importantes nesse momento que obras de concreto. E uma outra base também de sustentação dessa nova doutrina, né, a doutrina da proteção integral, é compreender que as crianças e os adolescentes, eles ainda estão em fase de desenvolvimento da sua personalidade. E Machado frisa que a personalidade infanto-juvenil não é valorizada somente como meio do ser humano atingir a personalidade adulta. Isso seria um equívoco, uma vez que a vida humana ela tem dignidade em si mesma, em todos os momentos da vida, seja no mais frágil, né, como no momento em que o recém-nascido respira, né, ou no momento de ápice do potencial de sua criação intelectual de ser humano. Assim, o que gera e justifica a positivação da proteção especial às crianças e adolescentes não é meramente a sua condição de seres diversos dos adultos, mas soma-se a isso a maior vulnerabilidade desses em relação aos seres humanos adultos, né? Bem como a força potencial que a infância e a juventude representam na sociedade. E claro, turma, que para esse desenvolvimento saudável, para que essa formação da personalidade também ocorra de uma forma saudável, a gente precisa ter estruturado, né, o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E nesse sistema de garantia de direitos encontramos a assistência social, saúde, educação, fazendo parte do eixo de promoção. Nós temos os conselhos municipais do direito da criança e do adolescente, fazendo parte ali do eixo de controle, e temos o Ministério Público, o Sistema de Segurança Pública e o Conselho Tutelar, fazendo parte do eixo de defesa. Tá? Então, aqui para finalizar essa contextualização histórica acerca dos direitos fundamentais da criança e do adolescente, a gente vai falar um pouco, né, desses principais direitos que estão elencados ali no artigo 227 da Constituição Federal, a começar pelo direito à vida, que no artigo 7 do Estatuto da Criança e do Adolescente lê-se: a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Então, turma, aqui entendemos o quê? Que além de políticas públicas
que permitam o nascimento sadio, né? A questão da importância do pré-natal, ali no acompanhamento da gestante, né? Configura-se também o direito de nascer. Então, vemos ali a questão da importância do aleitamento materno, da realização de testes, como o teste do pezinho, né, testes que são direcionados ao recém-nascido. As crianças com deficiência, elas têm direito a tratamento especializado, incumbindo, inclusive, ao poder público, o fornecimento gratuito de medicamentos, próteses e outros recursos quando necessários. E no caso de internação de crianças, né, os hospitais eles têm que propiciar condições para que pelo menos um dos pais permaneçam ali acompanhando a criança, né? Além de campanhas de assistência médica, campanhas de vacinação, entre outros. Então, a gente observa, turma, que o direito à vida ele está incutido no direito à saúde e é considerado o mais elementar e absoluto dos direitos fundamentais, pois ele é indispensável para o exercício de todos os outros direitos, né? Porém, o direito à vida, ele não pode ser confundido com sobrevivência, né? Pois o direito à vida, ele implica o quê? No reconhecimento do direito de viver com dignidade. É o direito de viver bem, desde o momento ali da formação do ser humano, desde o acompanhamento ali durante a gravidez, né? Tá? E no incentivo, né, ao aleitamento materno, uma vez que a gente sabe, né, que os bebês até 2 meses, eles já olham para a mãe, né, enquanto eles estão ali mamando, né, ali durante o processo do aleitamento materno, eles já conseguem acompanhar com o olhar alguns movimentos do rosto da mãe, eles já procuram o seio da mãe para mamar quando são colocados no colo, né? Então, o momento do aleitamento materno, ele é um momento também crucial para o desenvolvimento infantil saudável das crianças, né, ali durante a primeira infância. Portanto, Lenza, ele nos traz que o direito à vida, ele abrange tanto o direito de não ser morto, né, de não ser privado da vida, como o direito de permanecer vivo, né, de continuar vivo, como também o direito de ter uma vida digna, garantindo-se as necessidades vitais básicas do ser humano e proibindo qualquer tratamento indigno, como a tortura, penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados, cruéis, entre outros. Então, a gente pode resumir o direito à vida e à saúde com esse pensamento de Lenza. Quando a gente fala de desenvolvimento infantil na primeira infância, um dos direitos também que podemos considerar para se trabalhar durante essa temática é o direito à educação, né? A educação, ela figura na Constituição Federal como um direito fundamental do ser humano, buscando conferir suporte ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Esse direito ele está expresso nos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 88 e na Lei 9.394 de 90, que é a Lei de Diretrizes da Educação, né, a LDE, e na Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E lembrando, turma, que quando a gente fala de garantir o direito à educação, não é só a oferta de vagas em escolas, mas também fazer ali o recenseamento, né, de crianças que estão nessa idade escolar, para que junto com os pais, né, com os responsáveis,
se faça, né, a chamada, né, para a importância da frequência na escola, né, para que essas crianças estejam de fato inseridos nas escolas, né? Pois o direito de aprender, ele está explícito no direito ao acesso à educação regular, que é um dos direitos humanos fundamentais, né? Isso porque educação e cidadania, elas possuem uma relação, né? Uma vez que a cidadania, ela é entendida como o quê? O exercício contínuo de reivindicação de direitos, né? E é como eu falei, não tem como a gente reivindicar aquilo que a gente não conhece. Então, por isso, a necessidade de investir em educação, mesmo sendo as crianças os sujeitos de direitos em processo de desenvolvimento. A educação, ela é um direito indispensável, né? Um requisito indispensável para garantir o crescimento sadio, tanto nos aspectos físicos, cognitivos, afetivos e emocional. Então, a gente percebe aí que o direito à educação, ele está diretamente ligado ao desenvolvimento infantil. E uma outra forma também de estimular tantos aspectos emocionais, sociais, educativos, motores, entre outros, né? É através do incentivo à cultura, né? Do incentivo ao esporte, que também desenvolve habilidades motoras e socializa o indivíduo, e do lazer, que envolve o entretenimento, a diversão, que são importantes para o desenvolvimento integral do indivíduo, né? A gente compreende que o brincar, ele também faz parte do desenvolvimento infantil saudável de crianças na primeira infância. Além de que a cultura, o esporte e lazer no processo de formação dos indivíduos, tem esse favorecimento tanto no ponto de vista físico e mental, como também contribui para afastar as crianças do perigo das drogas e de outros vícios que prejudicam o desenvolvimento de uma personalidade saudável, o que no futuro poderá levá-los a uma vida sem qualidade e até mesmo à criminalidade. Eu até compartilho com vocês aqui um pensamento de Amin que ele traz que assegurar o direito de brincar encontra seu significado quando inserido numa sociedade influenciada pela mídia que passou a exigir um comportamento adulto daqueles que ainda não são. Assim, crianças e adolescentes assumem uma agenda de horário similar à dos adultos. A outros ainda é imposta a responsabilidade pelo cuidado de irmãos menores, correndo o risco de lhes faltar tempo para brincar, conversar, se divertir. E é fazendo uma ponte nesse pensamento, na parte que ele fala de cuidar dos irmãos, que a gente visualiza aqui a questão do trabalho infantil, que é completamente diferente do incentivo do direito à profissionalização e à proteção do trabalho que encontramos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O direito à profissionalização tem por objetivo proteger o interesse de crianças e adolescentes de se prepararem adequadamente para o exercício do trabalho adulto. Isso lá no momento próprio, não visa o próprio sustento durante ainda a fase da infância. O trabalho na infância, ele visa apenas o aspecto laboral, ele não visa o aspecto educativo. E conforme observa Machado, quando a criança ou adolescente exercita o trabalho não mais como impulso de experimentação das suas potencialidades, mas sim como necessidade de prover seu próprio sustento, o trabalho ele conflitua com outros interesses necessários ao seu pleno desenvolvimento. O trabalho ele pode retirar as forças imprescindíveis
para o acompanhamento das aulas, limitando assim a capacidade de aprendizado e prejudicando a sua qualificação teórico-profissional. E ainda, o trabalho ele poderá apresentar um esforço superior ao seu estágio de crescimento, comprometendo a saúde e o seu desenvolvimento cognitivo. E para finalizar, né, eu gostaria de falar aqui para vocês, turma, que nós completamos exatamente 30 anos de Estatuto da Criança e do Adolescente, porém, a gente ainda consegue perceber inúmeros desafios que atingem todos, sociedade, família, Estado, né, no que se refere a transformar esses direitos fundamentais em prática, né, no nosso atual momento histórico da infância e adolescência no Brasil. A gente entende que tiveram muitas conquistas, né? Porém, muita coisa ainda precisa avançar para que, de fato, a gente tenha essa garantia desses direitos fundamentais, né? Isso no sentido de concretizar esses direitos e contribuir para a efetivação da cidadania. E para isso eu volto a reforçar com vocês. Precisamos de implantação de políticas públicas, de programas, atividades, ações ali do cotidiano que atendam crianças e adolescentes nas demandas próprias do seu desenvolvimento. E, claro, né, trabalhando-se também com as suas famílias. É necessário um comprometimento efetivo com a criança e o adolescente para que seja fortalecida essa nova ordem, né, apresentada pela doutrina da proteção integral, com vistas à promoção da sua dignidade humana e do pleno exercício da cidadania de nossas crianças e adolescentes. Então, eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Espero que vocês façam uma boa leitura de material e a gente se vê aí na tutoria. Muito obrigada.